Como eu defini o meu abdômen pela primeira vez e qual foi a chave que eu precisei virar para alcançar esse objetivo. É a mesma chave que eu tento fazer os meus pacientes virarem também quando eles têm esse objetivo. Quando a gente fala de definir o abdômen, principalmente para homens, tá? Nós vemos muitas mulheres que têm esse objetivo de ter o abdômen definido, mas eu acho que para homens acaba sendo a ambição maior. Quando a gente compara, por exemplo, aquele cara que quer ter o objetivo de ganhar massa muscular, mais volume, eu acho que ainda perde pro cara que quer ter aquele abdômen definido, aquele corpo de praia. Então, contar um pouquinho da minha trajetória na atividade física. Eu comecei a fazer atividade física mais ou menos com 15 anos. É um período interessante na vida do jovem, porque ele tá ali no ensino médio, já tem aquele amigo de turma que é mais forte e tal, começa a fazer um sucesso maior com as meninas. Então acaba que é um momento da vida que o jovem ele é apresentado para atividade física. E eu comecei fazendo musculação. Fiz bastante tempo de musculação, tá? Desde que eu me lembro, né, puxando da memória, acho que foi uma atividade que eu nunca abandonei totalmente. Mas eu comecei lá nos 15 anos. Eu fui treinando ali 15, 16, 17, 18. Eu tinha esse objetivo, ter um abdômen definido. Só que eu nunca consegui alcançar esse objetivo com aquela rotina que eu tinha. Então eu ia lá, eu fazia musculação, eu fazia as séries de musculação, ia aumentando as cargas, percebia sim um ganho de volume, né, as blusas ficando um pouco mais apertadas e tal, ganho de força, notei bastante isso ao longo dessa trajetória, mas definição corporal eu não tinha. Qual era a minha rotina de treinos naquela época? Eu nem tô falando ainda da parte de alimentação, tá? Tô focando muito nessa parte de treinos, e aqui eu tô trazendo realmente um relato da minha trajetória. Um relato pessoal. Não vou trazer de forma tão direta conteúdos científicos nesse vídeo. Nos outros vocês vão ver mais sobre isso. Mas aqui eu tô trazendo esse relato. Então eu vi esse ganho de massa muscular, ganho de volume, tá, mas de definição não estava vendo. E qual era a rotina de treinos? Treinava ali de 3 a 4 vezes por semana. Musculação, geralmente aquele treino preguiçoso, um treino meia boca, treinava ali 30, 40 minutos. Não tentava progredir as cargas, não anotava as cargas. Boa parte dessas vezes eu não tinha uma série fixa para seguir certinho. E eu lia muito. Na época a gente tinha informações de blog, de musculação, de nutrição, não tanto quanto hoje, né? Mas já se falava um pouco sobre fazer rotina de ter uma rotina de cardio, né? Na época tinha o fisiculturismo já com um certo holofote e boa parte desses atletas, além do treino de musculação, faziam essa rotina de cardio. Só que o cardio para mim, nessa época, e talvez seja a mesma realidade que você vive hoje, era o seguinte: era 20 minutos na esteira antes do treino de musculação. Chegava lá, se tinha esteira sobrando, fazia os 15, 20 minutos de cardio. Se não tinha, ia direto pro treino de musculação, falava que ia fazer depois a esteira, só que depois cansado acabava não fazendo também. Então esse era o cardio que eu vivia na época que eu fazia musculação. E aqui a gente tá falando de 10 anos, mais ou menos dos 15 aos 10 anos não, um pouquinho menos, mas dos 15 aos 22, 23 anos eu tinha essa rotina. Musculação, muito a minha boca, nada de cardio. Quando eu mudei a minha rotina de treinos, já estava na faculdade nessa época, né? E uma atividade física que eu experimentei, que eu gostei bastante, fiz durante um tempo, foi o CrossFit. Minha irmã na época fazia CrossFit, insistia pra eu ir lá e tal. Aí eu fui fazer uma aula experimental e gostei. É uma atividade física que, inclusive, incentivo para quem quer ter um resultado mais rápido, né? Até acaba sendo polêmico, muita gente fala sobre lesão e tal. Não vou me aprofundar nessa pauta aqui hoje, mas eu comecei a fazer CrossFit. Qual a principal diferença que a gente vê nesses dois estilos de treino? No CrossFit, você tem ali um incentivo do grupo para ir até o extremo. Tá? Essa é a realidade. Então você vai mixar um treino de força com uma rotina de cardio mais intensa. A gente tem essas duas propriedades em um treino de CrossFit. Então é uma rotina de treinos completamente diferente do que fazer só 40 minutinhos de musculação. E o meu corpo sentiu isso. Sentiu isso primeiro do ponto de vista de cansaço. Eu treinava ali 3 vezes por semana e meu corpo ficava exausto. Na primeira semana eu não conseguia treinar todos os dias. Então, nesse momento eu já abri mão da musculação e fiquei só no CrossFit, começando ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E meu corpo foi se adaptando e eu fui aumentando essa frequência semanal. Aqui eu já estava mais ou menos na reta final da faculdade, um ano depois de começar no CrossFit. Eu já estava na reta final da faculdade, onde eu fiz faculdade de nutrição na UF. A gente se uniu ali para fazer CrossFit, então uma galera da faculdade fazia CrossFit nesse mesmo local. E mais ou menos nessa época que eu vi pela primeira vez a minha marca abdominal, meu abdômen definido. Vou ver se eu acho uma foto dessa época, a primeira foto que eu tenho com o abdômen definido. A partir desse momento,
foi quando eu introduzi um cardio mais intenso na minha rotina, eu entendi que para você ter um abdômen definido, além de, obviamente, ajustar a alimentação, como eu falei, por enquanto eu não vou falar sobre isso, você precisa ter uma rotina de cardio. Não precisa ser o CrossFit. Aqui eu dei um exemplo do que aconteceu comigo. Mas não precisa ser o CrossFit. Se você leva a sério o cardio, você faz 30, 40, uma hora de cardio na esteira antes do treino de musculação, você vai definir o seu abdômen. Você vai definir o seu corpo. Mas você tem que ter essa rotina do cardio. Dificilmente você vai conseguir um excelente resultado de definição sem cardio. É o famoso ditado, né? Pra fazer um omelete, você tem que quebrar os ovos. Então você tem que quebrar esse padrão se hoje você só faz 3 vezes por semana musculação, 40 minutinhos de treino. E é uma luta que eu tenho com boa parte dos meus pacientes que ficam presos nessa rotina que é mais confortável. É muito mais confortável. Vamos cá entre nós, né? É muito mais confortável, convenhamos, você ir pra academia, sentar lá no aparelho, né, empurrar 3 vezes, 10 repetições, no intervalo das séries, ficar no celular. Isso é muito mais confortável do que ir pra esteira, né, e colocar um treino interessante de cardio. Um treino contínuo que vai fazer você transpirar, que não vai permitir que você fique ali mexendo no celular durante aquele período. Sem falar também que talvez ali você ficou 5, 10 anos nessa mesma rotina de treino de musculação. Então sair dessa rotina para você é algo muito desconfortável. Né? Então hoje, quando eu atendo meus pacientes que têm esse objetivo de definição, como eu falei, é um desejo para muitos homens, mas muitas mulheres também querem ter esse abdômen definido, entender e aplicar uma rotina de cardio, né, condizente com esse objetivo é uma necessidade. Beleza? Então, se você hoje só faz musculação, coloque uma rotina de cardio. Se pra você é um saco ficar lá parado na esteira, né, no elíptico, tá, na bike da academia, não faça o cardio naquele momento. Se inscreve numa luta, numa dança. De preferência em alguma atividade que tenha essa pressão do grupo pra você ir até o final. Isso é muito mais interessante, dependendo do seu momento de treinamento, do que continuar naquela rotina de musculação. Para boa parte dos meus pacientes, preste atenção que esse aqui talvez é o principal insight desse nosso vídeo. E aqui eu tô falando dos pacientes que alcançaram esse resultado, tá? Para muitos deles, a musculação teve que ir para segundo lugar. O que eu tô querendo dizer com isso? Hoje em dia, com a nossa rotina, poucas pessoas têm muita disponibilidade para fazer atividade física. Então, é bem provável que você, hoje na sua rotina, só tem uma hora para fazer atividade física, talvez nem isso. Se você, né, vai para academia com o intuito de fazer cardio e musculação, é bem provável que uma dessas duas atividades sejam sacrificadas de certa maneira. Isso é, se você faz 40 minutos de musculação, você só vai conseguir fazer 20 de cardio. Então, é bem possível para você, assim como foi para grande parte dos meus pacientes, que colocar o cardio em primeiro lugar, literalmente começando o treino pelo cardio, vai te trazer um resultado mais interessante de definição abdominal do que ficar só na musculação. É isso. Se eu entendo lá durante o nosso acompanhamento que para você é interessante fazer 40 minutos de cardio e deixar o tempo restante para musculação, isso provavelmente vai te trazer muito mais resultado do que fazer uma hora de musculação direta. Entende? Mas como eu falei, isso é uma quebra de padrão que para muitas pessoas é algo assim, fora da realidade. Muita gente não alcança o resultado. Eu sou bem sincero quanto a isso. Muitos dos meus pacientes não alcançam o resultado. Mas, principalmente porque não quebra o padrão que é necessário ser quebrado. Entende? Então, já acompanhei muitos pacientes que durante meses a gente combinou a cada consulta que ele priorizaria o cardio e ele não fez isso. Não quis quebrar esse padrão. Não teve o resultado. Tá? Então, a rotina de treinos ela vai influenciar muito na sua definição abdominal. Como eu falei, tudo isso aqui é em paralelo à alimentação. Eu só estou falando de rotina de treinos, estou falando da minha experiência, né, e da experiência dos meus pacientes. Hoje, para mim, é muito tranquilo quando eu quero ter, por exemplo, um abdômen mais definido para fazer uma viagem X no final do ano. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com a minha rotina de treinos para alcançar esse objetivo. Sei também o que eu tenho que fazer com a minha alimentação, né? Mas com a rotina de treinos também. Eu sei que se eu só manter a alimentação adequada para aquele objetivo, meu resultado ele não vai ser bom. É bem provável, inclusive, que eu não alcance um abdômen definido só com alimentação, tá? Então, esse vídeo até tá mais extenso do que eu imaginei. Faça cardio. Faça cardio, tenha essa rotina de cardio, principalmente se o seu objetivo é definição corporal. Nem que para isso você tenha que sacrificar a musculação.
Quer uma dica até mais direta, se você hoje tem essa dificuldade de fazer cardio na academia, sai da academia e vai fazer uma outra atividade física onde o cardio seja a base. Por exemplo, luta, crossfit, tá? Treino funcional. Ali, em 1 hora, você já vai mixar o treino resistido com cargas e o cardio. Isso vai transformar seu corpo. Certo? E, obviamente, em paralelo a isso, você vai precisar de um déficit calórico, né? Gastar mais calorias diariamente do que você consome. Então, quando a gente fala de alimentação, não tem muito mistério, tá? Mas o cardio melhora seu perfil. Aqui a gente tá falando de emagrecimento, mas para ganho de massa muscular também. Se você tem uma rotina de treinos de força alinhado com uma rotina de cardio, seu ganho ele vai ser mais limpo. Você vai ganhar mais massa muscular, menos gordura corporal. Faz sentido? Então, essa é meu breve relato aqui sobre como eu defini meu abdômen pela primeira vez e eu senti na prática o que a gente acaba estudando na faculdade, em outros cursos, que uma rotina de treinos, uma rotina de cardio vai aumentar o seu gasto energético, principalmente conforme o tempo for passando. Você vai aumentando a sua velocidade, a sua intensidade na esteira, por exemplo, né, as suas cargas no CrossFit. Você aumenta de forma mais expressiva o seu gasto energético e também tem uma questão relacionada à eliminação de mais líquidos, eliminação de retenção hídrica, então isso também favorece o perfil estético. Que é uma dica que eu dou também para meus pacientes quando a gente fala de fazer esteira na academia. Duas dicas, na verdade. A primeira é que é uma coisa monótona. Muitos acham isso monótono e realmente é. Tá? E isso acaba atrapalhando na adesão dessa atividade física. Coloca uma série. Não tô falando aqui pra você ficar mexendo no celular, mas coloca ali um podcast, coloca uma série que você gosta, coloca uma aula. Isso ajuda. Me ajudou, pelo menos. E a outra dica é você ir aumentando a intensidade desse treino aos poucos. Se você está fazendo esteira e hoje, em 30 minutos, você está percorrendo lá 4 quilômetros, tente semanalmente ir progredindo essa distância percorrida. Mantenha o tempo, mantenha a duração de tempo e vai aumentando a distância percorrida. É uma maneira de você aumentar a intensidade dessa atividade física no longo prazo. Provavelmente pintou essa dúvida na cabeça de vocês, mas será que vale mais a pena fazer numa intensidade mais leve e de forma contínua durante mais tempo ou aumentar a intensidade? Então, no geral, se o gasto energético é o mesmo, o impacto no emagrecimento é o mesmo. Isso é, se você faz 30 minutos de esteira em baixa velocidade e o seu gasto energético for de, por exemplo, 300 calorias, é a mesma coisa do que você fazer 15 minutos numa intensidade maior e gastar essas mesmas 300 calorias. Então, se você tem menos tempo, faz mais sentido você aumentar essa intensidade. E para fechar aqui com chave de ouro esse raciocínio, não se prenda à quantidade de calorias que você gasta nesse treino. Acabei de dar um exemplo aqui de queima de 300 calorias, mas o cardio, ele ensina nosso corpo a queimar gordura. Então, o impacto daquele cardio no seu metabolismo vai muito além do que somente aquelas 300 calorias que você viu ali no final da esteira ou no seu relógio ao finalizar o treino. Certo? Então, não se prenda à quantidade de calorias, porque se você fizer esse comparativo, pô, comi aqui 2 bombons, tem 300 calorias, isso me custou 40 minutos de cardio. Não é assim que funciona, tá? Aquele impacto ali daquele cardio no seu metabolismo vai muito além do que aquele número na esteira. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, já esqueci de falar isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo. Se fez sentido para você, compartilha com algum colega seu que também tá com esse objetivo de definir o abdômen e apresenta essa mesma dificuldade de quebrar o padrão de atividade física, tá? E link para acompanhamento, o que tiver de novidade vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos com tudo e até a próxima.